Boa noite, irmãos. Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Quem veio aqui para ouvir Deus falar? Me deu uma palavra hoje que, sinceramente, vai tremer a sua alma. Irmão, literalmente, se a sua alma não tremer com essa palavra, se essa palavra não mudar de fato a sua vida, não importa se você está nessa igreja há 10 anos, 12 anos, melhor dizendo, vai fazer agora dia 8. Não importa se você está comigo antes dessa comunidade começar. E também não importa se você está chegando hoje na igreja. Essa palavra, ela é literalmente para todos. Absolutamente todos nós precisamos compreender o que o Santo Espírito vai falar conosco nessa noite. O Espírito Santo, ele vai falar algo tremendo. Algo tremendo que vai começar um norteamento, começar um novo tempo, começar um novo momento para nós como comunidade. Eu até entendo que hoje já estamos à beira de completar 12 anos de igreja. E 12 anos é um número bastante significativo, porque 12 fala de cobertura. 12 fala de plenitude de propósito. Tudo que é 12 tem plenitude, tem cobertura, como se fosse algo completo. O 12, ele simboliza a completude. Por isso que Jesus teve 12 discípulos, por isso que Israel tinha 12 tribos, por isso que a Nova Jerusalém terá 12 portas. É por isso que são 24 anciãos, porque no céu, os anciãos, eles são aqueles que representam o tempo da terra e o tempo do céu, 12 em cada um, 12 do dia, 12 da noite, enfim. São 12 horas no dia, 12 horas da noite. Se a gente ficar falando 12, ainda vamos a Bíblia inteira falar de 12. E Deus colocou no meu coração que eu preciso levantar 12 discípulos. Nós não somos a igreja do G12. Mas Deus falou para mim que se eu levantar 12 discípulos, 12 filhos, 12 valentes, 12 guerreiros, 12 homens com propósito, nós vamos começar algo que vai abalar, irmão, Cuiabá, acredite. Mas não só Cuiabá, vai abalar Mato Grosso, Brasil e quiçá o mundo. A Bíblia diz: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui, chegaram até nós. É assim que nós seremos conhecidos, como agitadores de Jeová. Aproveitar que eu tirei uma foto com o Marco Feliciano, já lembrei da pregação dele. Agitadores de Jeová. E o versículo que ele usa justamente é esse: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então, o pastor Marco Feliciano, ele foi uma inspiração muito grande para mim nos meus primeiros 8 anos de igreja, absolutamente. Eu, na época que não tinha internet ainda, eu comprava os DVDs e assisti todos os DVDs dele. Alugava os DVDs naquelas lojinhas antigas de aluguel, que tinha aluguel. E assisti muito. E todas as vezes que eu quero relembrar um velho tempo, eu coloco no YouTube um sonho de José, um Asaf, milagre no santuário. Eu coloco o silêncio de Deus. São palavras extraordinárias. Esse homem foi muito usado por Deus. Mas a política arrebenta com muita gente. E arrebentou com o ministério dele. Homem de Deus, a não ser por um claro e evidente propósito divino, ele não deve ir para a política. Porque alguém pode dizer para mim: pastor, mas... Aliás, eu até vi um vídeo esses dias de uma pessoa falando assim, uma americana, salvo engano, dizendo: olha, nós temos que ir para a política, os crentes têm que ir para a política. E eu discordo em gênero, número e grau. Crente tem que tomar vergonha na cara e orar. Porque crente tem que tomar vergonha na cara e fazer a vontade de Deus, ler a palavra, estudar, jejuar, ler a Bíblia, expulsar demônio, curar enfermo, pregar a palavra, fazer discípulos. O trabalho do crente é esse, não é ir para a política.
Mas porque o crente não faz mais isso, então ele quer poder, ele quer autoridade, só que não busca da forma como a Bíblia manda. Então acaba que ele vai para um lugar onde vai dar a ele essa condição de ter um poder ou uma autoridade. Mas Jesus não se envolveu com a política. Os apóstolos não se envolveram com a política. Paulo, que tinha inclusive cidadania romana, nunca se envolveu com política. Por que nós, a igreja, temos que nos envolver? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. O nosso governo não é desse mundo, nosso governo é na eternidade. Por que nós queremos envolver com o governo do mundo? Porque nós não estamos manifestando o governo de Deus. Na hora que nós começarmos a manifestar o governo de Deus, irmão, nós mudamos a nação. A nação. Nós não mudamos uma coisa só. Nós não mudamos um ambiente só. Não mudamos só a nossa casa. Nós podemos mudar a nação se nós cumprirmos a vontade de Deus. Um homem de Deus chamado Esdras e um outro homem de Deus chamado Neemias, mas absolutamente Esdras, servia ao rei, era servo do rei, mas era homem de Deus. Ele não era político, ele não tinha cargo político, mas porque ele era um homem de Deus, ele pediu, com a graça de Deus, ele clamou, ele pediu ao rei para reconstruir Israel, Jerusalém, e o rei confiou nele a reconstrução de Israel. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de um Messias, nós não precisamos de uma pessoa, nós precisamos de Jesus. Quem vai mudar o Brasil é Jesus. Mas é o Jesus verdadeiro, é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus da aparência, não é o Jesus da pseudo-graça, não é o Jesus que não é o Jesus que não dá conta de transformar nem você, vai transformar a nação para quê? Se o Jesus que você serve não consegue transformar os seus desejos desenfreados da carne, vai transformar o Lula? Jesus não dá conta de frear o seu desejo, a sua compulsão pelo pecado. Vai frear o Lula de roubar? O STF de mandar essa porcaria desse país? Não, irmão. Jesus tem que transformar primeiro a nós, depois ele vai transformar através de nós. Agora, se você diz servir a Jesus e diz que quer ir para a política para honrar Jesus, mas você não consegue obedecer o que Jesus manda dentro da igreja? No meio da luz, você não consegue fazer que está mais fácil, imagina na hora que você for para as trevas. Onde que a maioria dos filhos dos crentes são reprovados? Na faculdade. Quando eles entram na faculdade, tudo que eles aprenderam, ou tudo que pouco eles aprenderam, eles se perdem. Porque não conseguem defender a sua fé. Então nós precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de ser homem e mulher de Deus dentro da sua casa. Tem coragem de ser homem de Deus como pai, homem de Deus como marido, mulher de Deus como mãe, mulher de Deus como esposa. Homem e mulher de Deus dentro da igreja como servos e serva, servo e serva, servindo e fazendo a obra de Deus com excelência, não com relapso, porque está escrito: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, um homem e uma mulher de Deus, ele tem que se destacar, não no governo do mundo, mas sim como governantes de Deus. Mas sim como homem e mulher de Deus, que onde ele chega, as trevas saem. Onde ele pisa, é terra santa. Onde ele pisa, ele toma por herança. Ele guerreia e ganha território. Território fala de almas. Quando eu guerreio, eu ganho almas. E o que nós estamos como igreja fazendo? O que Jesus nos ordenou, ou nós estamos querendo salvar o país de um governo? Nós queremos salvar a nossa alma, ou nós queremos salvar uma terra? Uma terra que não é o fruto do nosso governo, mas é o fruto do governo maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E nós somos luz no mundo. Nós somos luz onde nós estivermos. Então, se você quer mudar a nação, vamos começar a pagar o preço para mudar a nossa vida. Vamos pagar o preço para mudar a nossa comunidade.
Vamos pagar o preço para mudar nosso bairro. Vamos pagar o preço para mudar a nossa cidade. Aí Deus vai nos levar a mudar até a nação, se for necessário. Então hoje eu quero falar algo que vai mexer profundamente com a sua alma. E essa palavra, ela vai tocar em você de uma forma assustadora. Assustadora. Abre aí para mim, por favor. Qual é o segredo que muda tudo? Irmão, hoje eu ia pregar uma palavra cujo tema é Hashem. Pensa, você não tem noção que palavra que vai ser essa. Essa palavra vai ser, sei lá, velho, pesada. Eu já estava tudo pronto, já estava preparado, só ia esboçar, fazer isso aqui que eu faço, que é jogar numa IA, para ela fazer o trabalho de organizar os slides. E quando eu ia fazer isso, Deus falou para mim, eu quero que você fale sobre isso. Não sobre isso. Aí Deus falou assim, olha, eu vou te dar um segredo que muda tudo. Não, você não entendeu. Eu não estou falando de um segredo que muda a sua vida financeira. Ela muda também a sua vida financeira. Eu não estou falando de um segredo que muda a sua vida conjugal. Ele muda também a sua vida conjugal. Eu não estou falando de um segredo que muda a sua vida familiar. Ele também muda a sua vida familiar. Eu não estou falando de um segredo que muda a sua vida profissional. Ele também muda a sua vida profissional. Eu não estou falando de um segredo que muda a sua vida espiritual. Ele também muda a sua vida espiritual. Mas eu estou falando de um segredo que vai mudar absolutamente todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Sabe o que é tudo? O que é tudo, irmão? O que significa tudo? Tudo deixa de fora alguma coisa, uma única coisa? Então tudo é? Então o segredo que muda tudo é o amor. Só que não é um amor da forma como nós estamos acostumados. Um amor fingido. Dá uma olhadinha de rabo de olho para o irmão que está ao seu lado. Pergunta para ele aí, você ama, irmão, a Jesus? Mas pergunta para ele assim, mas você ama de verdade? Pergunte, você ama de verdade? Agora pergunta mais profundamente, diga assim, mas o seu amor é íntegro ou é fingido? Aí você me pergunta, pastor, mas o que significa o amor íntegro para o amor fingido? É que o amor íntegro, ele é absolutamente genuíno, verdadeiro. O amor fingido, ele é parcial. Ele é ambiental, ele é propositivo. E muitas vezes, e não poucas vezes, ele é um amor oportunista. Onde se vê muito amor oportunista, você sabe onde? No casamento. Porque enquanto está tudo em cima, aí eu amo. Mas quando começa o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, e quando vai tirar o sutiã, fala, ai que chão gelado. É ali que você prova que você genuinamente ama aquela pessoa. Porque quando está tudo em cima, está tudo sequinho, está tudo bonitinho, está tudo retinho, é fácil, irmão. Eu quero ver quando estiver tudo caidinho. Se você vai continuar amando do mesmo jeito. Mas você vai entender onde eu vou chegar. O segredo que vai mudar tudo na sua vida, mas tudo, é o amor. Mas é o verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? Deuteronômio 6:8. Deuteronômio 6:8. Está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo. Ó o tudo aparecendo aí de novo. Todo e tudo é a mesma coisa. Todo o teu coração. Diga, todo o coração. Diga, de toda a tua alma. Diga, e de todo o teu entendimento. Diga, coração, alma e entendimento. Mas é uma parte do coração? É uma parte da alma?
É uma parte do entendimento? Então, entendendo isso, Deus não aceita parte naquilo que Ele quer por inteiro. Vou falar de um jeito que você vai entender. Deus não aceita amor fingido. Deus não aceita amor fingido. O que é amor fingido? É aquele amor que finge que ama. Se finge que ama é porque não ama. Se tem que aparentar amor é porque não tem amor. Se tem que forçar a barra é porque não é de verdade. E o amor a Deus ele só vale se for de todo o coração. E de todo o coração não depende do que eu recebo, mas de você que dá. Porque você pode falar profundamente diante das pessoas, diante de todo mundo que me ama, mas falar é uma coisa, amar é outra coisa. Falar, até papagaio fala, mas amar é uma prova diária de uma decisão eterna. Uma prova diária de uma decisão eterna. Por quê, pastor? Porque o amor nunca acaba. E se acabou, é porque nunca foi amor. Pastor, foi o quê? Paixão, desejo, boa vontade, querer estar junto. Enquanto a pessoa era agradável, enquanto a pessoa falava só o que você gostava, enquanto o corpo dela estava em si, com tudo em cima, todo mundo ama. Agora basta cair um pouco, basta falar uma verdade intragável, basta confrontar um erro seu, basta disciplinar você, basta fazer algo que você não gosta, aí eu quero ver se você ama de verdade. Ou tudo que você falou até aqui era conversa fiada. Por isso que não tem como perder a salvação. Não tem como perder a salvação. Diga por quê? Porque se você for salvo, verdadeiramente está salvo. O problema não é o verdadeiramente salvo, é o se. Quem é salvo, verdadeiramente é salvo. A pergunta é, se for salvo. Pastor, mas como assim? Tem gente que está 20 anos na igreja fingindo que está salvo. Tem gente que está 20 anos na fé, fingindo que ama Jesus. Tem gente que está 20 anos fingindo que serve com todo o coração, com toda a alma, que obedece com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Está 20 anos fingindo comportamento. 20 anos fingindo que sente, dizendo, Ele é meu tudo. És meu tudo, és meu Senhor. Conversa fiada. Então, irmão, Jesus, entenda. Se você falar, Jesus, eu só te amo 20%. Eu só te amo uma terça parte. Eu só te amo um quinto. Eu só te amo 50%. Jesus, olha, eu te amo muito, mas é só 90%. Acredite, Ele vai te amar de verdade. Diga por quê? Por causa da sua sinceridade. Agora, experimenta fingir que você ama Ele para você ver como é que Ele vai agir com você. Experimenta fingir que você ama Ele. Sabe qual é o problema de você fingir para Ele? É que Ele também finge. Diga, como assim, pastor? Ele finge que te abençoa. Ele finge que cuida de você. Ele finge que cuida da sua filha. Ele finge que guarda a sua alma para a eternidade. Aí diga, como assim? É porque a Bíblia diz que Deus, Ele permite o pecador viver no pecado.
e continuar servindo Ele. Posso provar? Deve, né? Quantos reis reinaram sobre o povo dele? Dezenas. Quantos permaneceram 40 anos no pecado e ele não tirou de lá? Pastor, mas Deus não desgraçou minha vida, Ele ainda me ama? Não é porque Ele não desgraçou que Ele continua te amando. Talvez você já perdeu o amor dEle. E Ele ainda tem paciência, longanimidade ou misericórdia da sua alma. Ele está esperando você um dia despertar do sono. Porque Ele sabe que no dia que você despertar do sono, você vai ser uma bomba atômica no inferno. Só que pode ser que você morra e não desperte. E eu posso te provar na Bíblia. Diga como assim? Desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos. Opa! Desperta tu que dormes, e Cristo vai te levantar do morto. Mas a palavra morte não é separado? E como é que Ele está dizendo para você que está separado, despertar? Então quer dizer que você é crente. Quando Ele diz, desperta crente, tu que dormes, Ele está dizendo, você é crente, então você está dormindo, e eu preciso que você desperte para eu poder te usar, para eu poder me manifestar através de você. Agora observe, se não fosse para crente esse versículo, ele diria, eu não tenho relacionamento com quem não tem, com quem vive, com quem está morto para mim. Eu não tenho relacionamento com quem está morto para mim. Porque morte significa separação. E o que faz a separação entre nós e o nosso Deus é o pecado e a iniquidade. Não permite que Deus nos ouça. Não permite que Deus se manifeste em nós. Por isso que Deus primeiro te resgatou do pecado para depois poder habitar em você, através do Ruach, ou do Espírito Santo. Então, se você abandonou o Espírito Santo, desprezou o Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo, ou apagou o Espírito Santo, quem volta a habitar em você? Os mesmos demônios que outrora habitavam e que Ele arrancou. Só que quando eles voltam, Ele não volta igual quando Ele veio da primeira vez. Ele volta cada um trazendo consigo 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Pastor, então o que vai fazer para eu mudar de fato tudo essa situação? O amor. O amor é que muda. Agora observe. O primeiro homem que amou a Deus, a Bíblia fala que o primeiro homem, presta atenção, a Bíblia diz sobre o primeiro homem que amou a Deus. Não quer dizer que outros não amavam. Até porque você vai entender que esse homem é Salomão. E Salomão só amou a Deus por causa de Davi, que era homem segundo o coração de Deus. Mas o que eu quero te dizer, hermeneuticamente falando, é que não tem na Bíblia um versículo que diz que Davi amou a Deus. Não tem na Bíblia um versículo dizendo que Jacó, que Isaac ou que Abraão amou a Deus. Então o primeiro homem relatado biblicamente que amou a Deus foi Salomão. Salomão. Então olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Então, 1 Reis 3:3, olha o que está escrito. E Salomão amava ao Senhor. E Salomão amava ao Senhor. E Salomão amava ao Senhor. O primeiro versículo bíblico que diz, que denota que um homem amou a Deus, é Salomão. E aqui começa o meu sermão. E eu falei só para ficar rimadão. Mas na verdade não começou ainda não. Só estou dizendo isso porque é mais forte que o Papai João. E se você não entendeu, eu estou manifestando meu coração. E se você quiser, eu continuo nessa unção. É só você dizer que eu não paro, não. Pegou a visão?
Mas observe, vamos lá. Eu queria que você depois, tem como fazer mudar para a Bíblia e voltar depois aí? Dá, né? Então fechou. Observe isso. 1 Reis, capítulo 3, verso 3 está escrito: e Salomão amava ao Senhor. E Salomão amava ao Senhor andando. E Salomão amava ao Senhor, olha lá. E Salomão andava ao Senhor fingindo, sentindo, achando, supondo, pensando. Como é que está escrito a palavra ali? Andando. E Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. Como que ele demonstrava o seu amor pelo Senhor? Andando. Ele andava nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava, ou seja, no altar. Somente no altar sacrificava e queimava incenso. Salomão queimou em um único dia 1000 sacrifícios. 1000 sacrifícios em um único dia. E ele ainda não era rei. E ele ainda não governava. Ele ainda não era o líder do povo. Antes de ser líder, pega a chave. Antes de ser líder, ele sacrificou. Porque quem não sacrifica, não pode liderar. E você não pode seguir um líder que nunca se sacrificou por você. E é o que eu ensino para os homens. Você quer ser pastor na igreja? Se você não ama as almas, se você não cuida das pessoas, se você não ajuda ninguém a ser melhor, você quer ser pastor para quem? Para a parede? Quer ser pastor para sentar no trono na cadeira de Moisés? É só para isso? Para pegar no microfone? Porque a característica de um sacerdote é amor pelas almas. É querer sempre ver os seus liderados ou os seus discípulos, ou o povo que ele cuida, crescer na graça e no conhecimento. Só quem ama edifica, quem não ama não cuida. Só quem ama cuida, quem não cuida não ama. Então se você não cuida antes de estar aqui, para que você quer estar aqui? Se você não se preocupa com ninguém antes de estar aqui, você quer fazer o que aqui em cima? Você quer aparecer. Você não quer morrer. Porque você tem que morrer aí, para depois manifestar a glória de Deus aqui. Porque no altar só sobe oferta morta. Não, você não entendeu. No altar não sobe oferta viva. Eles matavam o cordeiro lá fora, sangravam o cordeiro lá no chão, e quando ele estava morto, jogava no altar. Nenhum cordeiro foi vivo para o altar. Então enquanto você não morrer, irmãozinho, você não pode vir aqui e fazer Jesus viver através de você. Porque se você subir aqui sem estar morto, o seu ego é que vai pregar a palavra. O seu egocentrismo, o seu egoísmo, sua arrogância, sua altivez, sua prepotência é que vai pregar. Não é Jesus que vai pregar através de você. Então, Salomão amava ao Senhor. Mas eu quero ler o contexto com você desse texto. Abre aí. 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3. Esse capítulo é muito forte. 3:3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei de Gibeon para lá sacrificar. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior, ou seja, o altar maior, o maior de todos os altares, lá em Gibeon. E ele vai lá para sacrificar. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. A maioria absoluta dos pastores ou dos líderes, dos pregadores que pregam essa mensagem,
eles falam sobre o grande sacrifício de Salomão. Sim ou não? Mas isso aí não valia nada. Hoje esse valor aí é aproximadamente mais ou menos uns 5 milhões de reais. Só que não era nada. Por quê? Porque aquilo que Salomão sacrificou não tinha valor pela quantidade, não tinha valor pela qualidade, não tinha valor porque era 1000, e nem tinha valor porque custava mais de 5 milhões na época. Não é porque ele fez uma grande oferta de 5 milhões de dólares que Deus manifestou. Não foi porque ele fez uma oferta de 1000 holocaustos. Não é porque ele foi no monte mais alto, no altar mais alto que tinha em Israel. Não é por nada disso. Presta atenção. Não é pela forma, nem pelo produto ou pelo animal. Não é pela forma, não é pelo lugar, não é pelo animal e não é pela quantidade. Diga, pelo que ele foi fazer isso? Diga mais forte, pelo que ele foi fazer isso? Volta um verso. Porque Salomão amava ao Senhor. Então, para quem ama a Deus, todo sacrifício é nada. Para quem não ama a Deus, qualquer sacrifício, por menor que seja, é muito. O dízimo é muito. O quinto, Deus me livre. O trízimo está amarrado. 50% você está louco. Está endemoniado. Fanático, religioso. Vão te xingar de tudo. Por quê? Porque para quem não ama a Deus, qualquer sacrifício, por menor que seja, é muito. Mas para quem ama a Deus, 1000 sacrifícios é nada. Mas vamos continuar, porque esse texto está extraordinário. Vai, verso 4, já li. Verso 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Ele acabou de fazer o sacrifício e foi para casa real, porque ele não estava no palácio, ele estava em Gibeon. O palácio era lá em Judá, lá na cidade de Davi. Só que à noite, antes dele voltar para casa, para o palácio, à noite, quando ele estava na pousada ali, ó, real, que o rei tinha pousado em todos os cantos do reino, para ele poder descansar, na pousada, Deus desceu. Irmão, tem ato de amor que você faz, que antes de você chegar em casa, Deus já desce na terra. Mas observe. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência? Ele deste um filho que se assentou no seu trono, como se vê nesse dia, vulgo eu. Presta atenção, ouve isso. Não, volta. Ele andou em verdade, justiça e retidão. Verdade, justiça e retidão. Verdade, justiça e retidão. O que significa isso? É que não tem como você fingir que ama para Deus. Você pode fingir para o pastor, você pode fingir para o seu irmão, mas para Deus você não dá conta de fingir. Por que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração?
Porque Deus conhecia a profundeza do coração de Davi. E ele olhou Davi do alto a baixo, olhou do raso ao profundo e não achou mentira no amor que Davi tinha por ele. Diga qual o detalhe, pastor? É que não está escrito que Davi amou o Senhor. Diga por quê? Porque quem ama fingindo, um dia é descoberto. Vou falar, não, vou melhorar. Quem fala que ama, mas está fingindo amor, um dia vai manifestar a sua mentira. Davi nunca precisou dizer que ama a Deus, porque Deus sempre sondou o coração de Davi e sempre viu que Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Não tinha nada, nem ninguém na face da terra que Davi amava mais do que Deus. Nada, nem ninguém. Paradoxal? Davi, o homem que pegou Batseba. E a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Você entendeu? Que não é o meu pecado que me define. É o que eu sinto genuinamente dentro de mim para com Deus. Pegou não? Agora observe. Salomão está falando do pai dele. Você vai entender uma coisa chocante demais aí. Presta atenção no que eu vou te falar. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. Salomão, disse Salomão. Salomão não está falando dele. Salomão não está falando dele. Fala assim, ele falou assim, de grande beneficência, usaste com teu servo Davi, meu pai. Como também ele. O que Salomão está falando? Ele andou com o Senhor em verdade, justiça e retidão de coração. Ele. Eu não. Ele não disse eu ando. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo eu vou andar. Ele também não disse isso. Ele está dizendo meu pai andou. Me abençoa por causa do meu pai. Não, calma aí. Calma aí. Eu acho que essa pregação vou ter que fazer, vou dividir ela em duas partes, porque não vou conseguir pregar não. Violento demais, está doido. Agora observe, ele está dizendo, então, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje, vai. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo, em lugar de Davi meu pai, sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Está reconhecendo que ele é menino. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu povo, teu tão grande povo? Continua. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto não pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Caraca, peraí, volta o verso 11. Pediu entendimento para discernir o que é justo. Guarda essa frase. Pediu discernimento para discernir o que é justo. Volta lá para o verso 4. 5. 4 ou 5. 5. 10. 6. E aí? O meu pai, Davi, andou contigo em verdade, justiça e retidão. Meu pai andou. Eu estou pedindo o que meu pai já tinha. Mas ele não pediu tudo que o pai dele tinha. Ele pediu uma coisa que o pai dele tinha: discernimento de justiça. Ele não pediu a verdade que Davi tinha. E ele não pediu para andar em retidão de coração como Davi andava. Ele pediu só discernimento. Ele pediu só para julgar a injustiça.
para ter o discernimento, para ser justo no seu julgamento. Verso 11. Então você, olha a parte final. Mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Ele não sabia o que era justo. O pai dele andou em justiça. E ele não sabia o que era justo. Qual é a falha de Davi? Não ter ensinado seu filho. Qual é a falha do seu pai? Não ter ensinado você a ter caráter que ele nunca teve. Qual é o problema que você tem hoje? Desonrar. Fala. Qual é o problema que você tem hoje? Diga qual. Desonrar quem te ensina a ser homem e ter caráter. Seu pai não te ensinou a ter caráter, mas eu te ensino, não com palavras, mas com atitude. O seu pastor anda em retidão, anda em justiça e anda em verdade. Então cuidado para você não desprezar aquele que pode mudar a sua história. Porque o filho, ele só recebe legado se ele tiver um pai. Mas qual é o filho que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos, sois. Mas observe, a história não parou aí não, continua. Você vai chocar. Peraí, só deixa eu achar aqui. Ah tá, até o 15. Então observe. Eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. Por que Deus falou que não vai se levantar? Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabia que Salomão ia cair. Agora observe. Eis que fiz segundo a tua palavra, a tua oração, eu ouvi, aceitei. Te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti não houve e depois de ti não haverá, não se levantará. Vai. E também, até o que não pediste, te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. Você é o homem mais poderoso da terra. Olha o que Deus falou para Salomão. E se andares, aí Deus falou se. Se coloca em pé, vamos orar, embora. Deus, vamos orar, vou te abençoar para você ir embora. Você não está nem dando glória, você tem que ir embora. E se andares nos meus caminhos, como teu pai, guardando os meus estatutos, como teu pai, e os meus mandamentos, como teu pai, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. 15. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete ali a todos os seus servos. Pode voltar para o texto, não para o slide. Agora observe o que eu quero te falar. Salomão amava ao Senhor. Salomão amou ao Senhor. Diga, Salomão foi o primeiro homem na Bíblia a ser relatado como alguém que amou o Senhor. Vamos ganhar tempo? Todo mundo aqui conhece a história de Salomão, sim ou não? Como terminou Salomão? Eu perguntei, todo mundo aqui conhece a história de Salomão? Todo mundo respondeu? Aí eu perguntei, como foi o final da história de Salomão? Desviado dos estatutos e mandamentos, adorador de outros deuses e sem um pingo de temor a Deus. Preferindo as mulheres a Deus.
Diga assim, ó. Ai, 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 ai. Agora aperta o cinto aí, que a palavra agora vai começar. Observe o que eu quero te dizer. Quando procuramos a primeira menção explícita, uma pessoa que amou a Deus, encontramos 1 Reis 3:3. Deixa eu só tirar o... Aí. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Mas o amor não é eterno por si só. Ou seja, não é o amor como figura divina, é o amor que nós sentimos pela figura divina. O amor chamado Cristo é eterno. O amor chamado Deus, que Deus é amor, é eterno. Mas o amor que você sente por Ele, talvez não seja eterno. Irmão, você pode perder o amor para com Deus. Isso nos mostra que amar a Deus não é algo eterno por si só. Pois quem ama, pode deixar de amar, como Salomão. Não está escrito que ele amou? Mas a Bíblia não vai contar que ele deixou de amar? E começou a amar outros deuses? Então o amor é eterno? E se o amor não é eterno, por que dizem que a salvação é? Calma que nós vamos chegar lá, você vai ficar chocado. Se eu fosse você, segurava na cadeira aí, para você não ser arrebatado. Agora observe. A bênção do amor é que quando ele amou a Deus, Deus deu a ele tudo que toda a humanidade deseja: vida longa, dinheiro e poder. Vida longa, dinheiro e poder. Agora, o amor de Salomão teve consequências. Salomão foi absurdamente abençoado quando amou a Deus. Pastor, qual é a consequência de eu amar a Deus? De verdade, ser assustadoramente abençoado. Mas o que demonstrou o amor dele por Deus? A palavra ou a entrega e o sacrifício? Então, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Por quê? Porque para quem ama muito, todo sacrifício é pouco. Para quem ama muito, todo sacrifício é pouco. Agora, por esse amor inicial, ele recebeu sabedoria, riqueza e glória, sem igual. Porém, ele caiu. Ele perdeu tudo que trocou. Ele perdeu tudo porque trocou o temor de Deus pelo prazer. Ele perdeu tudo, inclusive o amor. Porque ele trocou o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele não tinha sabedoria? A Bíblia não diz que o princípio da sabedoria é o temor? Então, quando ele perdeu a sabedoria, é porque ele já tinha perdido o temor. Ninguém sai da igreja porque pecou. Aliás, ninguém sai da igreja porque caiu. Saiu da igreja porque já estava caído. Ninguém sai da igreja para pecar. Saiu da igreja porque já estava pecando. E escondendo o pecado. E enganando as pessoas. E enganando o próprio pastor. Já vivia no pecado. E aí Deus usa circunstâncias, pessoas, demônios ou anjos para manifestar o pecado escondido. Então, ele trocou o temor de Deus pelo prazer e consequentemente deixou de fazer a vontade de Deus. Todo mundo que deixa de fazer a vontade de Deus é porque trocou a vontade de Deus por um prazer momentâneo. Trocou a vontade eterna por um prazer momentâneo. E qual foi o motivo?
ele perdeu o principal, o amor. O amor, ele é a essência da nossa fé. Ele é o fundamento básico. E observe, a salvação vem pelo quê? A salvação vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. A salvação vem pelo quê? Pela fé posso clamar. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Irmão, pela graça sois salvos por intermédio da... O que intermedia sua salvação é a... Agora, pois, permanecem a... Permanecem a... Peraí. Permanece a esperança e o... Esses três. Mas o maior destes é o amor. Deixa eu te perguntar. Quem perde o amor sustenta a fé? Impossível. Porque a fé, ela é sustentada pelo amor. E sem amor, sem fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. A sua fé, ela é sustentada, a base da fé é o amor. Se você perdeu o amor, onde é que está a sua fé? No quinto dos infernos. Você já mandou sua fé, sua crença, sua decisão. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você se entregou a Ele, você mandou tudo para o inferno. Diga por que você mandou. Porque a sua alma está indo para lá. Mateus 22, 37. Está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo, de toda, de todo. De novo, Jesus repetiu o que estava escrito na lei. Jesus só replicou o que estava escrito na lei. Mas se a lei passou, por que esse versículo ainda está em vigência? A lei não existe mais? Oh, como eu queria pegar esse pessoalzinho da graça, da gracinha, um debate, um podcast. Chama Eu 30 Cara da Graça. Já viu aquela rodinha lá, 30 contra 1? Eu queria 30 cara da graça, só eu falando de lei. Não, não conta não. Mas vamos ver, né? Vai que eu estou fazendo desafio. Um dia eles aceitam, vamos ver. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento ou entendimento. Onde nós lemos isso? Deuteronômio. Este é o primeiro e grande graça. O mandamento já passou, não tem mais mandamento, é só graça. Este é o primeiro e grande. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti. Diga, amarás o teu próximo. Não, diga mais forte, amarás o teu próximo. Não, agora diga mais forte ainda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que você não consegue amar os irmãos? Porque você não se ama. Porque está escrito: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Agora, o segredo para guardar toda a Escritura, o segredo para guardar toda a Escritura é o amor. Sem amor, irmão, o mandamento de Deus é penoso. Sem amor, irmão, a verdade de Deus é incarregável. Sem amor, irmão, servir a Deus é um fardo. Sem amor, irmão, sustentar um casamento é impossível. É por isso que eu falei de um pastor lá de Rondonópolis que meteu o pé na esposa e nas duas filhas. Mas como que uma pessoa que mete o pé na esposa e duas filhas diz que ama Deus? Ou está na Bíblia que você pode meter o pé na sua esposa? Prova para mim na Bíblia. Ou no seu marido.
É por isso que eles querem acabar com a lei. Porque é a lei que diz que você não pode adulterar, e é a lei que diz que você não pode divorciar. Acabando com a lei, pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive virar Salomão e ter 1000 mulheres. Tem 1000 mulheres. Por quê? Porque eu posso tudo. O que me proíbe de ter 1000 mulheres? A lei. Se eu tiro a lei, posso tudo. Então observe. Permanece a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. Se a Bíblia diz, não é o pastor João, é a Bíblia que diz que o maior é o amor. Se você tirou o amor, você ainda está com a fé? Se você tirar o amor, você ainda tem fé? Então no dia que seu amor acabar, já mete o pé da igreja, irmão. Bote amor nas minhas palavras? Pode botar amor nas minhas palavras? Você é burro de ficar na igreja. Porque se você passar o resto da sua vida na igreja, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o que faz você e eu permanecermos na igreja é o amor. O elo, o vínculo, a aliança é de amor. Primeiro, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, eu entrego a minha vida por amor a Ele. Eu tento lutar, mas não dá. Mas observe. Eu vou te dar um passo a passo aqui. Vou te dar. Mateus 24, 11 ao 13 diz assim: e surgirão muitos. Muito fala de quê? Multidão. Muitos fala de multidão. Vai existir, vai surgir do nada. Vai brotar da terra uma multidão de profetas. Qualquer semelhança com o que você vê no YouTube hoje é mera coincidência. Você abre o YouTube meio-dia, 50 mil profetas profetizando. Abre 3 horas da tarde, 25 mil profetas. Abre 6 horas da tarde, os 50 mil que fez meio-dia faz 6 horas da tarde. Abre meia-noite, tem. Esse dia eu abri 3 horas da manhã no YouTube para ver. Falei, vou ver quem que está ao vivo. Profeta, revelação, visão, profeta, revelação. Falei, que diabo? Não tem um estudo da palavra de madrugada? Surgirão muitos falsos e enganarão uma multidão. Muitos falsos profetas enganarão uma multidão de gente. Diga, graças te dou, Jesus, porque eu não faço parte dessa multidão. Meu Deus. É forte. Peraí que o meu lado piadista manifestou aqui. Peraí, deixa eu segurar um pouco. Pegar uma palavra séria, tem que ficar sério. Não estou aguentando, estou querendo contar piada, mas não dá não. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porque eles estão enganando a muita gente, vai multiplicar a iniquidade. A voz está ruim. Por se multiplicar a iniquidade. Por que vai multiplicar a iniquidade? O que é iniquidade? Transgressão da lei. Iniquidade é transgressão da lei. Iniquidade é transgressão da lei. Não tem lei? Por que a Bíblia diz que vai aumentar a iniquidade se a lei já passou? É 21 dias fora da lei? Manifestando a graça? Mas como é que tem iniquidade se não tem lei? Porque eu só posso ter iniquidade se tiver lei. Sem lei,
sem pecado. Não tem como eu transgredir uma coisa que já passou, não existe. É vã, é inválida, se tornou obsoleta. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias vai se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. O que faz seu amor esfriar, irmão? Iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão da lei. Por que você transgride a lei? Por causa do falso ensino. E o falso ensino vem de quem? Do falso profeta. E o falso profeta, a Bíblia diz que é mister, que ele surja nos últimos dias, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Só que os eleitos que tiverem fundamentado na rocha, nunca serão enganados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Peraí. Para aí. Para que eu tenho que perseverar até o fim se eu já fui salvo? Eu dei o primeiro passo, aceitei Jesus, sim ou não? Mas a Bíblia não diz que é uma longa caminhada? Mas eu já dei o primeiro passo e os falsos ensinos dizem que se eu der o primeiro passo, eu já estou salvo uma vez salvo? Para que eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo? A Bíblia está errada, quem está certo são os pastores de hoje. Qual é o problema? É que é como uma pirâmide invertida. Começa pequeno, na pontinha, o falso profeta se manifestando, pregando, ensinando o povo, revelando. Os falsos profetas se multiplicam porque o povo honra mais profeta que revela CPF do que pastor que trata caráter. Então, logo, todo mundo quer ser o quê? Pastor que trata caráter para ser idiota, burro ou profeta? Que ganha tapete vermelho, hotelzinho 5 estrelas, é levado para jantar pelo povo. Quando vem profeta aqui, o povo fica falando assim: pastor, deixa eu levar para jantar, deixa eu levar para jantar. Mas o pastor está 10 anos com você aqui, você nunca levou o pastor para jantar? Nem brincando, irmão, eu ganho cachorro quente. Que eu termino o culto e falo assim: ó, o que tem na cantina? Cachorro quente? Já que você vai pagar o meu, eu pago o seu também. Tem 10 anos que eu brinco assim, nunca vem alguém e fala assim: pastor, está aqui o seu cachorro quente. Levar para a pizzaria, eu não lembro nem qual que foi o ano. Levar na churrascaria e falar: pastor, eu vou pagar a conta. Estou esperando. Mas você tem que ir me levar e pagar a conta, porque se você deixar, quem paga sou eu. Se você moscar, eu pago, não sou idiota. Bobo é você que nunca pagou para mim. Inteligente sou eu que paguei muito para muita gente aqui. Agora observe, o falso profeta, ele vai te levar para um nível, entenda como um nível mais profundo, até chegar a um ponto que você não tem mais como voltar para a superfície. Não tem como mais subir novamente. Você está tão fundo, que não tem como mais você subir. Então começa pelo falso profeta. Ele te leva em águas rasas. Ele te leva lá para o meio do mar. Aí ele vai te soltando. Aí ele vai falando: pode ir, pode descer. Vai descendo, vai descendo. Como é que começa? Falso ensino. O falso ensino vai gerando em você o quê? Iniquidade. Iniquidade é pecado, transgressão da lei. E o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Aí você começa a cometer mais pecado, 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 pega. E aí quanto mais você vai pecando, mais você vai se esfriando. Não sei se você sabe, mas quanto mais profundo no oceano, mais frio.
Quanto mais você vai descendo nas profundezas das águas, menos luz, mais frio e mais risco de morte. Talvez você vai descer tão profundo no pecado que não vai dar mais como voltar. Não vai ter como mais voltar. Cuidado. Quem avisa, amigo é. E por fim, a pessoa está tão fundo que ela não tem como mais voltar. Ela apostatou. Apostasia vem do grego apostasis, que significa ir para longe. Ir para longe é tão longe, irmão, mas tão longe que se você quiser voltar, você não dá conta. Apostatou. É impossível você ser renovado ao arrependimento. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado. Diga, cuidado. Tudo começa com um falso profeta. Parece até ser gostoso, mas no fim é caminho de morte. Agora observe. O amor, o verdadeiro amor, atrai a profundidade, mas não do pecado. Mas não do oceano profundo sem vida, sem luz e frio, sem calor, sem o calor do Espírito. Mas ele atrai as revelações profundas de Deus. Por quê? 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, está escrito: as coisas que os olhos não viram, ou que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao coração de um homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que vão na igreja. Que levanta a mão na hora do louvor. Que dá o dízimo certinho, religiosamente todo mês. Que lava o banheiro uma vez a cada 2 meses e meio. Malemar. Está escrito isso? É para quem faz ou para quem ama? As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais entrou no coração de um homem, é o que Deus preparou para quem ama Ele. Pastor, por que Deus não me mostra nada, não me revela nada, não me ensina nada, não dá uma ideia nova, não faz eu prosperar, não faz eu ter uma ideia como Mark Zuckerberg, não faz eu ter uma ideia como o Google, como um aplicativo da Uber, como aplicativo de qualquer coisa, para me ganhar, para me explodir na vida, para me crescer, para me ganhar dinheiro, para me ter uma condição melhor na vida? Por que Deus não faz isso comigo? Porque você não ama Ele. Quem não ama Ele vai ter que trabalhar até suar e arrancar da terra espinhos e abrolhos. Pastor, eu quero prosperar, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter bênção, eu quero crescer, eu quero romper, eu quero tudo, pastor. Quer? Ama Deus. Mas não precisa ficar jejuando 50 horas por mês? Por dia? Não. Não precisa ler a Bíblia 300 vezes por ano? Não. Não precisa ficar vindo, não precisa servir todo culto na igreja? Também não. Só precisa de uma única coisa: amar Deus sobre todas as coisas. Vou falar de novo, porque você não entendeu. Só precisa de uma única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas incluem todas as pessoas. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra ou perscruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem revela para nós aquilo que um olho não viu, que o ouvido não viu, que jamais entrou no coração de um homem? O Espírito que você despreza. O Espírito que fala para você: meu filho, vai me buscar. Vai buscar Jesus. Vai buscar o Pai. O Espírito que fala para você: vai ler Bíblia, ao invés de ficar jogando joguinho. O Espírito que fala para você: vai orar, ao invés de ficar rolando TikTok. O Espírito que você despreza todo santo dia. Você fica pedindo as coisas para Ele não vai te dar. Porque Ele só dá para quem o ama. Se você não amá-lo, Ele não revela as coisas ocultas, profundas em Deus, que podem mudar a sua vida para sempre.
Irmão, Deus só precisa te dar uma ideia, um negócio, um plano de negócio, uma coisinha só que Deus precisa te dar. Muda a sua vida para sempre. Só que o Espírito só revela as profundezas de Deus àqueles que o amam e cumprem a sua vontade. Agora observe, o amor, ele se expressa para Deus com obediência, com o cumprimento da vontade dele e com o obedecer às suas direções. Então, João, capítulo 21, do verso 15 ao 17, está escrito: Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Deixa eu ler lá. Deixa eu ler lá, porque isso aqui é extraordinário. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, olha a pergunta que Jesus fez para ele: amas-me mais do que todos eles? Quem negou Jesus 3 vezes? Quem negou Jesus 3 vezes? A única vez na Bíblia que Jesus vai fazer 3 vezes a mesma pergunta é para Pedro. Diga por quê? Porque Pedro não negou Jesus. Quem entregou Jesus? Judas ou Satanás? Porque se foi Judas, por que Satanás entrou nele? Oi? Se foi Judas, por que Satanás entrou nele? Se era Judas que era para ser o traidor, por que Satanás teve que entrar para fazer ele trair? Agora posso falar? Quem disse que Pedro iria negar? Quem disse que Pedro iria negar? Então ele só obedeceu o que Jesus mandou. Não, peraí. Quando ele disse: Senhor, eu vou contigo para a prisão, até para a morte. Falou ou não falou? Jesus repreendeu ele? Porque era verdade. Só que ele não podia. Porque se ele fosse com Jesus para a prisão e morresse com Jesus, quem seria o Salvador? Jesus ou Pedro? Não, calma, presta atenção. Quem seria o Salvador? Jesus ou Pedro? Ninguém ia saber. Porque os dois fizeram a mesma coisa. Aí Jesus falou: Pedro, esta honra de ser preso e ser morto e ressuscitar, você não pode participar dela ainda. Ela é só minha. Porque se você participar dela, Pedro, eu vou provar, calma, eu vou provar. Se você participar dela, Pedro, eles vão começar a ter dúvida de quem é o sumo pastor. Você ou eu. Porque você fez a mesma coisa que eu, você passou pela mesma coisa que eu, você sofreu a mesma coisa que eu, você morreu tanto quanto eu, então você vai ser igual a mim. E nem Moisés é igual a mim. Por isso que Paulo vai escrever um capítulo para defender que Cristo era superior a Moisés. Porque os judeus achavam que Moisés e Jesus eram igual. Abençoado. Moisés viu meu dia, como Abraão viu meu dia, e se alegrou. Tá maluco? Moisés é igual a mim? Tá louco? Moisés é servo, irmão. Eu sou o Senhor dos senhores. Não está escrito que Moisés é servo? Como não temeis falar contra meu servo, contra Moisés? Mas Jesus não é servo, ele é Senhor dos senhores. E o Moisés que é servo vai se tornar Senhor, como eu e você que tomarmos o reino de Deus por violência. Agora presta atenção no que eu vou te falar, você vai chocar. Mas vai ficar mais chocado.
Para que se cumprisse o que Jesus disse, Pedro teve que negar. Por isso que Jesus pergunta para ele. Isso aqui, Pedro já negou, já voltou a pescar. Jesus vai lá para resgatar ele depois do terceiro dia. Tá pegando ou não? Daqui é depois da ressurreição, irmão, esse texto aqui. Agora ouça isso. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, Simão respondeu. Abre o texto aí melhor. João 21, 15. Porque senão o pessoal vai achar que eu estou inventando. Provando, já não acredito, imagina se eu não mostrar. Observe. João 21, 15. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos estes? E ele respondeu, a resposta de Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, mentiroso. Está escrito aí? Disse-lhe Jesus, seu enganador, seu fingido. Está escrito aí? Jesus diz assim, ó, eu sei que você me ama mais do que todo mundo aqui. Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Porque quem me ama, obedece o que eu mando. Não faz o que quer. Quem me ama de verdade, me obedece. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então você me ama mais do que todo mundo? Apacenta as minhas ovelhas. Vai. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. De novo. Vai, próximo. Disse-lhe a terceira vez. Teve gente que Jesus não falou nenhuma vez. Com Pedro ele falou 3 vezes a mesma coisa. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou com Pedro. Diga por quê? Por causa dos outros. Se Jesus não tivesse dito isto, Pedro seria o mais traidor do que Judas. E o boneco que eles fariam lá e botavam no pau lá, o povo bater, moer, não seria Judas, seria Pedro. Só que Jesus estava entre a cruz e a espada. Diga por quê? Lembra que ele falou que Pedro não poderia ir para a cruz com ele? Lembra disso? Pedro sem ir para a cruz, apesar que ele foi depois. Só que ele diz a história que ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, vira a cruz e me crucifica de cabeça para baixo. Por isso que até hoje na igreja católica, a base do trono do Papa é uma cruz invertida. Diga por quê? Porque a igreja católica não é de Jesus, é de Pedro. Isto Pedro se tornando o pastor da igreja. Porque ele que falou para Pedro se tornar pastor. Mas se Pedro negando, mas Jesus fazendo dele o pastor, Pedro mesmo negando, e Jesus fazendo dele pastor, o povo já adora Pedro como o primeiro papa. Imagina se Pedro tivesse ido para a cruz com Jesus naquele mesmo dia. Pedro seria a imagem do anticristo. Você entendeu? Então Jesus falou assim, ó, você vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por quê? Porque se você me confirmar diante dos outros, você vai ser preso e morto junto comigo. E o propósito de Deus não vai se cumprir. Porque como ovelha muda e como ovelha única, foi levado ao matadouro.
Porque do lado de Jesus tinha um malfeitor e tinha um pseudo ladrão. Conseguiu entender a palavra? Pseudo. Nunca foi ladrão. Porque até hoje estão pregando que Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. É por isso que o Lula acha que ele pode ir para lá. Esse é o problema de você não saber a Bíblia e não saber a cultura. Nenhum ladrão foi morto crucificado. A crucifixão era a pior das mortes. E era para um único tipo de gente. Diga qual? Rebeldes contra Roma. Só um rebelde contra Roma podia ser crucificado. Ou alguém que fez um pecado gravíssimo contra um oficial romano. Do contrário, era cortado a mão, era aprisionado. Mas na cruz, só rebelde para servir de exemplo para a nação. Está pegando ou não? Volta lá, por favor. Então, para finalizar, a introdução. No 7. Então, observe. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: amas-me? Em cada resposta ele ordenava: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Irmãos, vocês amam a Jesus? Sim ou não? Apacenta as ovelhas dele. Irmãos, vocês amam a Jesus? Sim ou não? Apacenta as ovelhas dele. Irmãos, vocês amam a Jesus? Sim ou não? Então me ajude a apacentar as ovelhas dele. Amar a Cristo só é manifestado quando você obedece o que Ele manda. Você só manifesta o amor pela obediência, não é pela palavra. Amor é manifestado pela atitude, pelas atitudes, não pela boca. Então, para amar a Cristo é apacentar as ovelhas. Mas para apacentar as ovelhas, primeiro você precisa pregar. Mas para pregar, primeiro você precisa obedecer. E para obedecer, primeiro você precisa amar genuinamente. Então quem não ama, não obedece. Quem não obedece, não prega. Quem não prega, não ganha alma. Quem não ganha alma, não tem ovelha para apacentar. Como que você está 10 anos na igreja e não ganhou ninguém até hoje? Você quer ser pastor do quê? Você quer apacentar quem? A Bíblia diz que existem pastores que são pastores de si mesmos, porque nunca ganha ninguém. E eu preciso de 12 homens para a gente mudar essa realidade nessa igreja. Mas antes, eu quero te dizer algo. Eu quero te rememorar, porque talvez você esqueceu. E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar aquilo que agora eu vou falar. Segura aí, para não vazar. Porque se vazar, atestado está. O inferno está aberto, esperando você entrar. Agora observe. Em Lucas 7, conta-se a história de uma mulher. A mulher que unge Jesus. E lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Essa mulher, a Bíblia diz que onde o evangelho fosse pregado, a história dela tinha que ser contada. Passou-se aproximadamente 2000 anos, e hoje eu vou contar mais uma vez a história dessa mulher. Essa mulher, ela era pecadora. Qual é o símbolo desse pecado dela? Você sabe? Você sabe? A Bíblia fala que ela é pecadora. Você sabe qual é o símbolo do pecado? Prostituta. Ela era uma prostituta. Essa mulher prostituta, ela guardou 1 ano de salário.
Essa era a reserva dela para sair da prostituição, como muitas prostitutas fazem até hoje. Tenta ganhar o máximo de dinheiro possível para um dia largar a profissão. Essa mulher fez isso. Você vê que não é coisa de hoje, desde sempre. E aí, ela tinha 1 ano já guardado de economia, quando ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Ela pegou 1 ano. 1 ano de economias guardadas. Uma prostituta, pecadora, pegou 1 ano de economias. Foi na loja, comprou o melhor vaso e encheu do melhor óleo, o óleo mais precioso e caro que tinha. E foi diante de Jesus. Foi diante de Jesus. Porque ela sabia que Jesus estava na cidade. Ela sabia que ele tinha poder para transformar vidas. Sabe qual que é o problema da igreja? É que a igreja se acha melhor do que uma prostituta. Mas às vezes, bote amor nas minhas palavras. Às vezes, Jesus prefere uma prostituta do que uma mulher que se diz santa. Quando eu digo mulher que se diz santa, eu estou dizendo da igreja. Muitas vezes Jesus prefere uma prostituta, a adoração de uma prostituta, do que a adoração da igreja. Porque essa pecadora, prostituta, ela adorou Jesus de verdade. A igreja está 10 anos adorando Jesus fingindo. Mas eu quero contar essa história para você entender. Lucas, capítulo 7, verso 36 a seguir. Se você achar, já pode abrir aí. E rogou-lhe, aí você vai indo onde eu vou. E rogou-lhe um dos fariseus, rogou-lhe um dos fariseus, diga fariseu. Fariseu é sinônimo de crente velho. E geralmente está na liderança. Crente velho e líder. A junção da praga. Porque crente velho que não dá fruto vira fariseu. Crente velho que não dá fruto e vira fariseu, se torna hipócrita. – 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, preciosíssimo, na outra versão. Vai. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando viu isto o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo. Nunca se esqueça que Jesus lê pensamento. Imagina conversinha fiada nos bastidores da igreja, nos corredores da igreja, viu? Até o que você fala na cama com seu marido, Jesus ouve. Cuidado, viu? É só uma dica que eu te dou. Depois que o pau quebrar, não adianta me encher o saco. Desce? Mas voltou? Quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, olha que falso miserável. Se ele não acreditava que Jesus era profeta, por que chamou na casa dele, infeliz? Mas por quê? Porque todo fariseu só espera um erro seu para tentar invalidar o seu ministério, para tentar invalidar o que você prega, para tentar invalidar o que você ensina, para tentar invalidar o seu caráter. Isso é coisa de fariseu. Fariseu que gosta de fazer isso. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Ou seja, se ele fosse profeta, ele sabia que ela era uma prostituta. Continua. E respondendo, Jesus disse-lhe, lembrando, volta um verso. Dizendo, falava consigo mesmo dizendo,
Jesus não ouviu o que ele falou. Só que ele esqueceu que Jesus é Deus, que ouve todas as coisas. As que você fala, as que você balbucia e as que você pensa. Então, respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse o quê? Não, só essa frase, dize ao quê? Acabou de falar que ele era falso, está chamando de mestre? Qualquer semelhança com a igreja de hoje é mera coincidência. Dize, mestre. E ele disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia ele 50 dinheiros, 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles como pagar, o credor perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles? Mais. Qual deles o amará mais? O que devia 50 ele perdoou, o que devia 500 ele perdoou. O que devia 500. Vai. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Nem todo mundo que julga bem é verdadeiro. Nem todo mundo que julga bem é reto de coração. Nem todo mundo que julga bem e te chama de mestre confia em você de verdade. Vai. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Está vendo aí essa mulher que você chama de prostituta? Entrei na tua casa, fariseu, e você não me deu água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento, que é muito mais precioso que o óleo. Por isso te digo que os teus muitos pecados, mulher, são perdoados, porque você muito amou. Mas aquele a quem é pouco perdoado, fariseu, pouco ama. Eu te pergunto, continua. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Mais um. Aí eles enchem o saco de Jesus. Deixa essa última frase aí, 48. Os teus pecados, 48. Os teus pecados te são perdoados. Ele disse assim para o fariseu. Não sei se vocês lembram, mas fariseu eram os pastores da época, os líderes do povo, os líderes da sinagoga, dos templos, das sinagogas, que eram os mini templos. Eles vestiam uma veste branca, como símbolo de santidade. E Jesus falou assim: olha, a adoração dessa mulher foi infinitamente maior do que a sua, porque ela me amou muito, você me amou quase nada. Eu prefiro a adoração dela do que a sua, porque você só tem aparência, ela tem verdade no coração. Pode voltar para o slide. Então, a pecadora não apenas declarou o seu amor, está no 8º. Lágrimas, unção e entrega. Enquanto muitos se acostumaram com a presença de Jesus, ela o honrou como ninguém. É mais um domingo, pastor. É só mais um culto. É só mais um louvor. É só mais uma escala. É só mais uma palavra. É só mais uma mensagem. É só mais uma cobrança. É só mais uma vez. É só mais uma. Até porque, pastor, Jesus está sempre aí. Por
que eu tenho que prestar o meu melhor culto hoje? Se no próximo ele também vai estar. O problema não é ele estar hoje, nem amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem, nem daqui 10 anos ou 12 anos, como nós estamos comemorando. Quase. O problema é ele ter vindo 12 anos e você ter o honrado pouquíssimas vezes. Porque a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. A quem muito se confiou, muito se lhe requererá. Então observe. Não se acostume. Não se acostume com a presença dele. Porque Mateus 10, 32 ao 39, vai dizer: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, quem só viver para esse mundo, perderá a vida eterna. Mas quem perder a sua vida nesse mundo por amor de mim, do evangelho, salvá-la-á para sempre. A maior prova de amor, a maior prova de amor é entregar voluntariamente a vida a Cristo. A maior prova de amor é você se entregar voluntariamente. E essa palavra voluntariamente não é igual muitos usam hoje, que é voluntário na igreja. Não tem que existir voluntário na igreja. Igreja não é casa de mãe Joana, igreja não é asilo de idoso, igreja não é abrigo para criança, igreja é o reino de Deus estabelecido na terra. Você não vem aqui fazer um favor para o pastor, irmão. Você vem aqui fazer tudo o que você fizer como se fosse para o Senhor e não para o pastor. Ciente que do Senhor recebereis o galardão do vosso trabalho. A maior prova de amor que eu e você podemos dar é entregar a nossa vida voluntariamente. É eu decidir voluntariamente, sem obrigação, sem forçação de barra, ser escravo de Jesus todos os dias da minha vida. Essa é a única decisão voluntária que eu posso tomar. Ou eu vou ser, ou eu não vou ser escravo de Jesus para sempre. Você já tomou essa decisão? De entregar sua vida verdadeiramente a Cristo? Ser escravo dele de verdade? Então entenda uma coisa. Se você entregou, se você é escravo, se você vive a vida dele, não a sua vida, se você não ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, tudo quanto você tem, e até você mesmo mais do que ele, então preste atenção no que eu vou te falar. Você é obrigado, se voluntariamente você decidiu servir a Jesus, você é obrigado a amar todos os irmãos da igreja. Vai começar, ó. Ai, 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 ai. Mas pastor, tem gente que se ele vier no culto eu não venho. Mas pastor, tem gente que se ele andar no corredor de lá eu ando no corredor de cá. Como que eu vou amar, pastor? Eu já tenho meu grupinho na igreja. A Bíblia não diz que você tem que amar só o seu grupinho. Observe isso. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio. Que amemo-nos, que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos cantar no final. Quer dizer, não vamos cantar não. Acabou a voz do homem. Eu já estou com meia voz, ele sem voz. Vamos fazer a dupla. 100 e a meia. Então observe.
Mas vamos cantar assim, porque você sabe a letra. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E nós conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas observe, quem não ama, nesse mesmo contexto vai dizer, quem não ama, permanece na morte. Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aí, irmão, você ama todo mundo? Dá uma olhadinha assim de rabo de olho para ver se tem alguém aí que você não ama na igreja. Alguém que você tem treta aí? Alguém que faz tempo que você não cumprimenta porque está mimimizinho com a pessoa? Cuidado, hein? Se você num grupo desse tamanho não dá conta de amar todo mundo, e quando Deus te colocar num grupo gigantesco, você vai amar? Menos ainda. A Bíblia diz que o ódio é homicídio. Se você odiar o seu irmão sem causa, você é assassino. Mas o amor verdadeiro leva eu e você a nos entregarmos genuinamente a vida de Deus. Nós só nos entregaremos genuinamente ao amor que Cristo se entregou por nós. Ou seja, nós só vamos amar como Cristo nos amou se nós tivermos coragem de fazer o que Ele fez: dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por quê, Juliano, que muita gente não quer fazer RR? Porque não ama mais as almas. Diga por quê? Se tornou amante de si mesmo. E quem ama muito a si mesmo faz do seu ventre um Deus. E se fez do ventre um Deus, já dividiu a glória que só é de Deus. Já deixou de renunciar a si mesmo, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O amor verdadeiro te leva a entregar-se completamente, genuinamente, integralmente, todas as mentes. E eu concluo dizendo: o segredo que muda tudo não é sabedoria. Pastor, minha vida vai mudar quando Deus me der sabedoria de Salomão. Vai nada, você vai se corromper igualzinho ele. Pastor, minha vida vai mudar completamente quando Deus me der muito dinheiro. Vai nada, só vai manifestar a adoração que você tem a esse Deus interior aí dentro. Porque se hoje, sem dinheiro, você não matou o seu eu, quando você ganhar dinheiro, você vai fortalecer o seu eu. Você vai ser mais egoísta. Eu centro. Eu não preciso de mais ninguém, porque agora eu tenho dinheiro. Eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais nem de Jesus. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Laodiceia. Qual é a igreja de Laodiceia? A igreja dos últimos dias. O que Laodiceia disse? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus disse o que de Laodiceia? Mal sabe que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Compra de mim ouro para que te enriqueças, porque vocês são miseráveis. Compra veste branca para que te vistam, porque vocês são prevaricadores, promíscuos e piores do que qualquer prostituta. Compra de mim colírio para que você consiga enxergar, porque você está cego no seu eu. Você está cego no seu ego. Você está cego no seu ego. Todo ego é cego. Então o segredo que muda tudo na sua vida não é sabedoria, não é riqueza e nem é política. Não, porque se Deus me der o poder na política, aí, pastor, eu vou tocar o terror. Vai nada, porque você como crente é um bosta. Não toca terror nem no capeta que está dentro da tua casa. Vai tocar terror no Brasil, caramba, rapaz.
muda nem a história da sua vida. Não muda a história da sua família. Não muda o seu território que você mora. Não consegue mudar a unção, o ambiente dos seus vizinhos. Vai querer mudar a política do Brasil? Vai querer mudar o governo do estado? O governo da nação? Vai nada, rapaz. Então observe. Não é sabedoria. Diga, não é sabedoria. Diga, não é riqueza. Diga, não é poder. Diga, sou eu. Está vendo como está prestando atenção na palavra? O segredo é você, irmão? Por que você falou então sou eu? Tá vendo como é fácil te enganar? Mas a Bíblia diz, vede que ninguém, diga ninguém, diga ninguém, diga ninguém, inclui o pastor João. Diga ninguém, inclui o pastor João. Diga, não é porque ele é verdadeiro que tudo que ele fala é verdade. Eu tenho que julgar. Acabei de te enganar e você caiu de patinho. Vamos lá, agora vamos certo. De novo. Diga, o que muda a minha vida completamente não é a sabedoria. Diga, não é a riqueza. Não é o poder. Diga, sou eu. Quem diz sou eu aí? De novo. Quem mentir está no inferno. Quem diz sou eu de novo aí? Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo disse o amor? Você diz sou eu. Duas pessoas disseram sou eu. Presta atenção no que eu quero te falar. Eu, diabo, não preciso de todo mundo aceitar o que eu falo. Basta duas pessoas. Porque duas pessoas fazem um estrago na terra. Duas pessoas dentro de uma igreja fazem um estrago na igreja. A Bíblia diz que a língua é um pequeno fogo, mas que incendeia toda a floresta, sim ou não? Então, se todo mundo aqui não entender a verdade, se um ou dois entender mentira, essa mentira vai ser pulverizada. Por isso que no culto você tem que vir prestar atenção, entender tudo, até o detalhe. E o que você não entender, pergunte, questione e busque na Bíblia. Porque ninguém aqui pode ser enganado, absolutamente ninguém. Nem você que chegou hoje no culto, nem você que já está 12 anos me acompanhando. Todos nós temos que julgar à luz da verdade que é a Bíblia Sagrada. Mais uma vez agora para ser sério. Agora é sério. Agora eu vou sério. Porque eu quero que você entenda essa verdade. Se você entender essa verdade, vai mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Diga o segredo. Diga forte, o segredo que muda tudo. Diga tudo. Diga tudo. Não é sabedoria. Não é riqueza. Não é poder, é o amor. Ele, o amor, sustenta a obediência. Ele, o amor, atrai revelação. Ele, o amor, gera perdão. Ele, o amor, faz você renunciar a tudo e todos por amor a Jesus. Ele, o amor, te faz servir a igreja, servir a casa, servir o pastor, servir a obra com amor, não com peso. Com amor, toda a lei e todos os profetas se cumprem. E a vida com Cristo vai florescer. E se sua vida florescer é porque ela está próxima de frutificar. Mas eu finalizo dizendo: sem amor, todos os dons perdem valor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, inútil seria.
Não é recandarabador, coterebatu e andaralasturi mirri candaralababacandorolocheia. Não adianta eu ficar falando em língua o dia inteiro e chegar na igreja e desviar caminho para não cumprimentar meu irmão. Você é falso, mentiroso, e está enganando somente a você mesmo.